O jejum abaixou o meu colesterol. Se você quiser saber como e ver os meus resultados, me acompanhe nesse vídeo até o final, tá, gente? Eu sou Bruno Pedrosa, sou educador físico, estou aqui no canal Saúde Integral para falar para você sobre jejum e colesterol. Eu queria compartilhar com vocês os meus resultados. A cada ano eu faço uma. Eu tenho tentado, isso aqui é a minha tabela de acompanhamento de exames de rotina. E eu tento colocar nos últimos 4 anos o que eu mudei na minha alimentação e a minha rotina de exercícios, que vai mudando ao longo dos anos, né? E o que me chamou a atenção é que o meu colesterol no ano passado estava 252 e esse ano caiu para 186. E o que eu mudei foi, ano passado eu iniciei uma alimentação low carb, com menos carboidratos, né? Isso significa low carb, baixo carboidrato e com mais gorduras animais, mais gorduras de bacon, carnes, ovos e laticínios. E esse ano eu mantive um pouco dessa alimentação, eu voltei com uma alimentação com um pouco mais de carboidratos, porém eu comecei a fazer um jejum intermitente. Então eu comia até as 20 horas, de meio-dia até 20 horas da noite. A partir de 20 horas eu não comia mais nada até meio-dia do outro dia. Então eu fazia um jejum intermitente de 16 por 8, 16 horas de janela fechada e 8 horas de janela aberta, né, que eu poderia comer. E às vezes eu chegava a fazer só 2 refeições, porque como a gente passa a comer mais proteína e gordura, a gente fica mais saciado. Então a minha rotina de alimentação ficou muito mais simples. Eu que levanto muito cedo, dou aula às 6 da manhã, às vezes eu acordava 4h40, dependendo da distância, demorava muito para tomar café, inclusive. Então, com esse jejum intermitente, minha alimentação ficou mais prática e mais simples, além dos benefícios que vocês vão ver aqui agora. A minha glicemia manteve abaixo de 99, que é o ideal, né? Aqui é a tabela de referências, ó. Então, antes estava 82, foi para 93, subiu pouca coisa, dentro do limite tolerável. Meu colesterol teve uma queda considerável, olha que interessante, de 252 para 186. E o mais legal é, para fatores de risco cardíaco, gente, olha aqui, ó, vou mostrar um artigo para vocês aqui. Isso aqui, ó, é do Associação Brasileira de Cardiologia. E aqui mostra o seguinte, olha que interessante. A doença cardiovascular é a principal causa de morte no Brasil e no mundo, né? E a principal causa, a base fisiopatológica do evento é a aterosclerose, que é o entupimento das veias do corpo, né? Do coração, da cabeça, por gordura. E os principais fatores são alta de colesterol, alta glicemia, diminuição do HDL, que é o colesterol bom, hipertensão arterial, diabetes e obesidade. E outro fator importante é aqui, ó, a redução dos níveis de LDL diminui as chances de risco cardiovascular. Então, outra coisa, diminuição de triglicérides, ó. Então, o LDL, HDL e o triglicérides são os principais pontos para a gente avaliar risco cardíaco. O HDL é o colesterol bom, ele tem que estar alto, então quanto maior de 60, melhor. E o LDL tem que estar abaixo de 100, que é o ideal, e o triglicérides abaixo de 150. Então, o meu HDL abaixou um pouquinho, de 70 para 56. Então, o que aconteceu? Eu parei de ingerir azeite. Azeite é uma gordura muito boa, que aumenta o HDL, inclusive. Se não me engano, é ômega 6 ou 3, eu não me lembro qual dos dois. Mas, então eu vou voltar a ingerir mais azeite na alimentação, principalmente na salada. E o meu LDL que abaixou consideravelmente, ó, de 171 para 117. O ideal é abaixo de 100. O desejável é entre 100 e 130. Então ele já está dentro do desejável, mas eu coloco aqui a referência sempre melhor de todas para eu ter como meta. Então eu caí aí quase 54 de LDL, que é o colesterol ruim, que é o que aumenta o risco cardíaco. E o meu triglicérides manteve 54, que está muito bom. Ó. Já cheguei a 36 em 2019. Então, gente, esse foi o efeito do jejum intermitente na minha
alimentação. E outra coisa que eu queria mostrar para vocês é a minha, que é o que eu coloco, é a minha rotina de exercícios. Isso aqui é só de provas de corrida, né? Até 2018, isso me chamou atenção aqui quando eu fui analisar esses dados. Até a chegada da minha filha, eu estava fazendo mais provas longas, olha, 10, 18 quilômetros, então eu cheguei a fazer 2 voltas da Pampulha. Depois que minha filha chegou, eu comecei a fazer só provas curtas, mas de alta intensidade também, né? Que são as provas de 2.400, que eu acabo treinando junto com os meus alunos para eu sentir o estímulo que eles estão sentindo e acabo treinando junto. Então, isso mudou na minha alimentação, isso é o que mudou na minha alimentação e nos meus exercícios. Ou seja, eu continuei fazendo, em 2017 eu fazia de 3 a 4 vezes na semana, fazendo sempre musculação e corridas curtas. 2019 eu comecei, isso foi na época da pandemia, 2020, 2021 na verdade. Eu comecei a fazer só musculação, parei de fazer aeróbico, eu estava treinando só em casa com os meus alunos, treinando online, e comecei a fazer as corridas com os meus alunos de concurso público. E esse ano foi o ano que eu menos treinei, a minha frequência caiu para 1 a 3 vezes na semana, e inclusive até o meio do ano eu fiquei basicamente por conta da fisioterapia, do meu punho, que eu caí de moto, lesionei os tendões, os ligamentos do tornozelo. E aí do meio do ano para cá, a minha média de exercício foi só basicamente musculação. Porém, o jejum intermitente foi isso que foi interessante. Eu diminuía meu estímulo de exercício, porém, o jejum intermitente me trouxe, isso ressalta ainda mais o resultado do jejum intermitente. Porque mesmo eu diminuindo meu nível de exercício físico, o jejum foi capaz de suplantar isso. Então, gente, jejum intermitente é algo muito interessante como uma estratégia nutricional. Facilita a nossa vida no dia a dia. No meu caso, estabilizou os meus níveis de colesterol, reduziu para o total, que é abaixo de 190, foi para 186. E abaixou o colesterol ruim, que é o principal problema, né? Então, se você tem um acompanhamento nutricional, converse com a sua nutricionista sobre isso. Além de facilitar a sua alimentação, às vezes reduzir até gastos, porque você passa a comer menos, porém com mais qualidade. E esse foi o meu resultado, tá bom? Se você gostou, compartilhe com as pessoas que você acha que podem ser acrescentadas com essas informações e deixe o seu like e o seu comentário aqui para me fala qual que é a sua estratégia alimentar, como estão os seus exames, se você faz exame regular, isso é importante também, tá bom? Um abraço para vocês, Deus abençoe, até o próximo vídeo.